Shalom, 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 meus queridos irmãos. Voltamos ao vivo de Lajinha, aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Bereshit, Seminário Tabernáculo e Faculdade Bereshit. Sou pastor e professor Ilmar Satemeri, Heller Kaiser, alemão da Gema. Meu penta-avô chegou aqui em 1837. Nós estamos aqui ensinando, aprendendo teologia ou bibliologia desde 1992. Nosso curso é o curso básico de teologia. Nosso livro é o terceiro. Ele tem 6 matérias. Nós estamos tratando da matéria chamada Religiões Comparadas 3. Tem 2 religiões que vão ser estudadas aqui. Mormonismo, de Joseph Smith Jr., e Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos indo para a 4ª aula de mormonismo. Na aula passada nós estudamos algumas das doutrinas, doutrinas entre aspas, e fizemos a refutação dela. Vamos continuar nessa aula com novas ideias, novas doutrinas dos mormonistas. Cristo, sua sexualidade. Segundo os mormons, Cristo casou-se com ambas as Marias e com Marta, para ver a sua semente antes de ser crucificado. Então veja bem que interessante isso, né? O Mormon, a Bíblia não dá a menor abertura para deturpares assim. Não existe nenhuma base, nem infratexto, nem ultratexto, não existe em local nenhum base para falar e apresentar uma ideia dessa. O Espírito Santo, sua pessoa, o Espírito Santo, segundo os mormons, não é uma pessoa real, é uma mera influência de Deus. Olha, Atos 28, 25 diz: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Isaías 6, 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse-me ele: eis-me aqui, envia-me a mim. O Espírito Santo, segundo os mormons, não é uma pessoa, mas nós temos várias citações na Bíblia mostrando que ele é uma pessoa e inclusive na aula de pneumatologia nós encontramos isso muito bem explicado. Salvação e obras. Segundo os mormons, salvação é apenas por obras. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pecado e santificação. Segundo os mormons, o pecado é uma necessidade humana, tem que pecar. 1 Coríntios 15:34, vigiai justamente, não pequeis. Apocalipse 21:8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Batismo e obras. Segundo os mormons, batismo por imersão é indispensável para a salvação. A Bíblia diz, Lucas 23:43, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão não foi batizado, né? Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não falou quem não foi batizado, quem não crê. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Não falou em batismo. Reencarnação. Eles acreditam que todos os homens já existiram antes, vão se reencarnar ou reencarnar-se. Hebreus 9:27 diz, quanto aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem margem para isso, né? Vamos lá ver mais qual agora. Essa é a 6. Vamos para a 7 agora, né? Salvação, caminho. Só o mormon vai para o grau celestial da felicidade. Residência de Deus e de Cristo. Só os mormons. João 14:16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Salvação, céu. Os que não são mormons, são bons, vão para o grau terrestre da felicidade. E só os mormons vão para o grau celestial da felicidade. Os não mormons, que não foram razoavelmente bons, vão para o abismo celestial, ocasionalmente sendo ministrados pelos bons espíritos. A Bíblia compara um céu de segunda classe. Na cabeça deles tem 2 céus, né? Um céu de primeira classe e um céu de segunda classe. Condenação eterna. O castigo pós-morte é temporário, de acordo com os pecados. Isso é o que diz os mormons. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8, falando sobre os pecados, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abominados, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e aos mentirosos, a parte que eles cabem é o lago com fogo, a segunda morte. E também encontramos aqui, em 2 Tessalonicenses 1, 7 e 9, diz que
tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Chance após a morte. Segundo os mormons, depois da morte, os homens poderão ouvir o Evangelho e ser salvos. Você pensa que interessante? Depois de morto ainda pode ser salvo, né? Então está lá em Apocalipse 14, 14. O filho do homem que tinha na mão a força... É isso aqui não. Vamos ver aqui. Hebreus 9, 27. Quanto aos homens, é ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, não tem mais nada que se fazer, né? Inferno. Inferno, segundo os mormons, é uma útil agência salvadora. Segundo os mormons, pessoas podem ser salvas estando no inferno. Mas Apocalipse 20, 14 e 15 diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou Mateus 13, 12: queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Corpo após a morte. Segundo os mormons, apenas no corpo espiritual e não na carne seremos semelhantes ao Senhor. Mas a Bíblia não diz isso. Filipenses 3, 21 diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso. E 1 João 3, 2 diz: agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então o corpo vai ser glorificado. Igreja verdadeira. A igreja verdadeira desapareceu segundo os mormons. E só ressurgiu em nosso fundador, Joseph Smith, em 1830. Mateus 16, 18 diz que Jesus disse: eu edificarei na igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Mulher salvação. A mulher só se salva casando, segundo os mormons. A Bíblia diz o contrário. João 3,16 diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,18, quem crê nele não é condenado. Poligamia. Segundo Joseph Smith, que tinha muitas mulheres, e o seu sucessor, nós os imitaríamos se a lei permitisse. A Bíblia não diz em lugar nenhum. Sempre foi uma questão controversa e não amparada por Deus. Todos os casos de poligamia na Bíblia deram problema. Vamos lá, Mateus 25, 27 e 28. Qualquer que atentar na mulher para cobiçar, já em seu coração comete adultério contra ela. Mateus 5, 31. Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. 1 Timóteo 3, 2. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Aí, 1 Timóteo 3, 2. Os diáconos sejam marido de uma só mulher. Então não tem esse montão de mulher aí. Sexualidade após morte. Existirão casamentos e sexo no céu, segundo os mormons. Mas Mateus 22, 30 diz: na ressurreição nem se casam nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos no céu. Batismo pelos mortos. Os mormons dizem: batismo pelos meus ancestrais, gentios, dos quais descubro o nome para salvá-los. Por isso que os mormons têm muitas bibliotecas de genealogia, né? Em todo lugar do mundo eles têm um cadastro central da genealogia do mundo inteiro. Mas Hebreus 9, 27 diz que os homens ordenados morreram uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem nada que batizar depois que pelo ancestral. Se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim que é feito, então, esse batismo. Então vamos ficando por aqui com as nossas aulas de doutrinas. Paramos no batismo contra os mortos. E na última aula, terceira de doutrinas, nós iremos fechar então as aulas sobre mormonismo, fundado por Joseph Stalin, quando ele tinha lá os seus 30 anos de idade. Foi em 1830, quando foi fundada então a igreja chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 1830, de 6 de abril. Fica na paz, tchau, tchau.